É uma peça de artilharia de cerco chinesa diabolicamente complicada, com 3 arcos de cerca de 1000 anos atrás. O comprimento da puxada é impressionante, 132 centímetros, ou 54 polegadas, a força é de 110 quilos. Então agora o que eu tenho que fazer é realmente disparar. Todos prontos para isso. Meu Deus! Oi, aqui é o Todd do Oficina do Todd. Eu sou o Todd Cutler e estou de volta com o arco de boi chinês, que é este aqui. É uma peça de artilharia de cerco chinesa diabolicamente complicada, com 3 arcos de cerca de 1000 anos atrás. E o fato é que eu não inventei isso. Ela realmente existiu. Quando vi essa imagem pela primeira vez, eu estudei e pensei, isso é genial. Que eu entendi como funcionava, compreendi o objetivo deles e fiquei tão animado que gravei um vídeo, mas depois surgiram algumas dúvidas. Então eu voltei para fazer um segundo vídeo e naquele momento pensei, ok, talvez eu já não tenha tanta certeza assim. Então as dúvidas começaram a surgir. Voltei novamente, fiz alguns modelos e basicamente comecei a entender. Então cheguei ao ponto em que tinha certeza de que entendia e agora chego a este vídeo aqui, o 5º da série, e tenho certeza de que não entendo. Mas não se preocupe, porque apesar disso eu fiz uma peça de artilharia de cerco realmente poderosa. É simplesmente fantástico e entregou tudo o que eu poderia ter desejado dele. Mas se isso te interessa, vá conferir os filmes anteriores, porque eles mostram todo o meu raciocínio sobre como consegui chegar a esse ponto. Mas agora vou te explicar sobre os arcos, porque esse é o verdadeiro motor dessa máquina. Então, a primeira coisa que é absolutamente impossível não notar são esses 2 arcos na frente. O projétil é disparado naquela direção. Então você tem esses 2 arcos que estão emparelhados, simplesmente amarrados juntos aqui. Tem uma polia na ponta de cada arco descendo até essa aqui, que está virada para o outro lado. Você dispara os projéteis dali pela parte de trás do arco, que fica apontada para você. Uma configuração estranha para europeus ocidentais. Mas a questão é que temos essa imagem aqui, e ela mostra algo acontecendo aqui, mas é um pouco difícil perceber os detalhes. Essa é a minha interpretação do que está acontecendo. Sua interpretação pode ser diferente, mas peço paciência, pois garanto que é uma máquina funcional e eficiente. Então, quando eu disparar com ela, coloque nos comentários e vamos discutir o que todos nós achamos sobre o layout. Então, o núcleo da ideia é, na verdade, muito simples. Você tem uma corda de arco, uma corda longa, que dá a volta, amarrada aqui, passa por uma polia ali, uma polia na outra ponta e volta para esse arco. Mas esses 2 arcos da frente estão amarrados juntos aqui. Isso significa que ao flexionar um, o outro acompanha. Se eu puxar a corda, verá como os arcos se movem. Esse arranjo tem 2 funções principais. Ele permite que você gere o impulso na flecha a partir de 3 arcos, não apenas um. Arcos são mais fáceis de fazer por não serem tão potentes. Criar arcos potentes é sempre mais difícil, o que é um bônus extra. Todo arqueiro sabe que, ao aumentar o comprimento do puxão do arco, ganha-se muito mais potência. O comprimento do puxão aumentou de mais ou menos aqui até aqui, praticamente dobrando. Como disse, o núcleo da ideia é muito simples. Acho que todos vemos o que acontece aqui com a corda e as roldanas. Há também algo inteligente e inesperado aqui. Este arco está sendo usado normalmente com a corda nas pontas dos membros em ângulo, como se fosse puxada pelos dedos. Mas esses 2 arcos externos não agem assim. Eles se comportam de forma diferente e muito mais poderosa quando essa energia é inserida no sistema. Mas você precisa ir e olhar especialmente os filmes 3 e 4 para entender o que está acontecendo com isso, a diferença entre atração reta e atração vetorial. Então dá uma olhada nisso. Mas a versão curta das coisas malucas que estão acontecendo aqui é que esse arco tem 100 libras, esse arco tem 100 libras e aquele arco tem 80 libras. E ainda assim, quando você puxa até a extensão máxima, que vai até aqui, todos os arcos se curvam da mesma forma. Isso me parece muito estranho, parece loucura, mas a questão é que é verdade. E isso significa que todos os arcos, todos eles, estão funcionando com sua eficiência máxima, porque todos estão sendo puxados até o comprimento máximo da corda.
Mas usar arcos tão potentes traz um problema. Eu simplesmente não consigo armá-los. Precisei modificar um guincho moderno para puxar os arcos da frente para trás e colocar a corda neste arco traseiro. Nas pontas dos braços do arco, há polias iguais a esta, e elas pesam cerca de 90 gramas. 90 gramas não é um peso ideal para a ponta do braço de arco, se possível evitar. Mas tem que haver alguma maneira, de baixo atrito, de fazer essas cordas deslizarem. Agora, não há nada melhor para isso do que uma polia. E os chineses, uma nação avançada em engenharia, na época, certamente conheciam as polias, usavam-nas, e eu ficaria surpreso se não as colocassem nas pontas desses braços. Mas o verdadeiro problema com esse desenho aqui é que ele não mostra nada sobre o que está acontecendo nas pontas desses membros com as cordas. E nós sabemos que tinha que haver algum sistema de baixo atrito aqui. E alguém me enviou uma tradução de um documento relacionado a um desses. E ele menciona rodas e arcos na mesma frase. Então, para mim, no que me diz respeito, não pode haver dúvida de que havia polias nas extremidades desses arcos. Já tínhamos a coronha com as posições dos arcos prontas. Mas esta é uma coronha temporária. Vou substituí-la assim que tudo estiver funcionando corretamente, como está agora, e vou trocá-la por uma de carvalho. Mas as polias também ajudaram muito, porque isso significa que agora, com tudo ajustado corretamente, a orientação certa e um guincho, eu posso começar a puxar as coisas para trás. Posso perceber como todas se relacionam e a flexão que os arcos permitem. Felizmente, Ellie Bow me enviou vários arcos. Tenho 100 e mais 100 na frente. Sabia que queria isso, mas estava incerto sobre a parte de trás. Optamos por um de 80, mas poderíamos ajustar. Obrigado, Alibo. Oi, interrompi o filme de hoje para compartilhar um fato interessante sobre Todd Cutler. Aqui temos um rundle torcido, típico inglês, com espaços orgânicos entre os discos de metal, depois adotado no continente, mas que adoramos na Inglaterra. Itens como este e outros estão em toddcutler.com. Agora, voltando ao filme, o comprimento de puxada é impressionante. 132 centímetros, 54 polegadas. A potência é de 110 quilos. 110 quilos, 246 libras. Então agora o que eu tenho que fazer é realmente disparar. Agora temos o gatilho original de besta que fiz. Na verdade, foi feito para outra pessoa, mas estou usando aqui. Porém, também está sem testes. Então vamos ter que montar isso agora e garantir que ele funcione com a libragem que precisamos segurar, porque eu também não testei isso ainda. E aí podemos disparar nosso arco. Agora estou torcendo para que minha bancada continue presa à parede. Como sabemos, um cabo de aço ou corda sob tensão pode chicotear-se e arrebentar. Agora, isso aqui obviamente vai ficar sob tensão. Eu vou soltar ali. Então coloquei uma corda de segurança para, se acontecer, evitar que Tomás leve uma dessas na cara. Certo. Qual é a carga que temos lá em cima, Tomás? Aparentemente é 29. 29. Vamos arrancar o banco da parede. Certo, somos 126. Certo, então já ultrapassamos isso. Isso me deixa um pouco nervoso. Certo, o que acontece? Resultados. Então, o nosso gatilho suporta 126 quilos, não foi difícil de soltar. Agora é hora de encaixá-lo no arco. Nesses momentos, trabalhando com madeira, você percebe como o material é ruim. Vou adicionar placas de reforço nas laterais. Entalhando o sulco da flecha. A última coisa a fazer era fabricar um virote, mas, felizmente, ainda tenho alguns desses, sobrando de um filme anterior, e eles são dardos medievais de arremesso pesando 212 gramas. Então esse é um peso bem suave para algo assim no primeiro disparo. Talvez eu use algo mais leve no futuro, não sei.
Então, o que vem a seguir? Bem, não há mais desculpas. É hora de atirar. Estamos todos prontos para isso. Meu Deus! Isso foi simplesmente inacreditável. É freixo de 18.000 e... É o fim. Simplesmente quebrou. Uau! Então esse é o resto. E isso foi 56,9 metros por segundo. Então, em armas, isso não é muito. Em termos de arco para a tecnologia do velho mundo, isso é muito. Então, o que posso dizer? Isso foi absolutamente épico. Então, 343 joules, 253 libras-pé. Isso foi simplesmente fantástico e potência suficiente para quebrar a ponta do meu virote ali. Acabei de revisar as imagens e grandes novidades. O momento daquela flecha é comparável ao de uma bala de 44 Magnum. Não a energia, mas o momento. E o momento está frequentemente ligado à penetração. Isso é uma notícia enorme. E isso só mostra o potencial dessa arma. Então, conseguimos disparar um tiro. E isso foi ontem, antes da chuva interromper tudo. Mas isso vai voltar agora para muito mais coisas. Então, vou dar uma pausa. Vou fazer uma coronha decente de carvalho para isso e depois sair atirando em várias coisas. Sei que manuscritos antigos mencionavam flechas incendiárias. Claro que vou fazer isso. Mas há uma fascinante que preciso conhecer, chamada flecha-copo ou tempestade de corvos. Acho que era esse o nome. É uma ponta, tipo sarbo na extremidade da haste, com vários dardos menores dentro, que eles mesmos admitiam ser muito imprecisa, mas provavelmente eficaz contra a infantaria. Eu não sei, vamos descobrir. Jogue suas ideias aí. Me diga o que você quer ver. Mas o outro ponto, claro, é que isso é pesado. Com 212 gramas, então vamos tentar. Alguns disparos mais leves para tentar aumentar a velocidade, com sorte, sem quebrar nenhum arco. Mas de qualquer forma, se você gostou disso, vá conferir nosso outro canal, Todd Cutler, e claro, nosso site, toddsworkshop.com, onde você vai encontrar todo tipo de coisas medievais, históricas, armas, coisas que vão te interessar. Alguns dos meus adereços, antigos, usados em vídeos do YouTube, estão à venda lá. Este aqui também estará disponível futuramente, mas ainda não. Nos vemos novamente e espero que tenha gostado.